Olá! Começando mais uma conversa com o espírito. Hoje a gente vai falar sobre mais uma lei moral, né? A gente seguindo aqui a nossa sequência. Hoje a nossa conversa vai ser sobre a lei do trabalho. E hoje a gente vai receber um convidado, né, que é palestrante espírita, trabalhador do SEIC, né, do Centro Espírita Irmãos do Caminho, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. E o nome dele é Marco Vianello. Tô só esperando aqui ele entrar, que a gente começa. Só um minutinho que ele já chega. Olá! Aí ele aí. Vamos lá. Marco? Toda live, né? Assim. Deixa eu só ali. E o que houve aí? Que ele não conseguiu entrar. Peraí. E aí? Aê! Bem, Tudo bom? Muito bom! excelente. Estava acabando de fazer uma liberação aqui de um exame urgente. Ixi! É, Hoje lei a do gente vai poder, trabalho. falando em lei do trabalho, olha só, que coisa. Lei do trabalho. Então deu certinho. Acabei de fazer a liberação e a gente entrou ao vivo aqui, Ufa! né? Mas é isso Perfeito. daí. Pleno domingo à tarde. Pleno domingo à tarde, né? Todo dia a dia, toda hora é hora. Todo dia a dia, toda hora é hora. Com Mas vamos certeza. lá. Prazer, né? Estar conversando aqui, Vitarese, contigo, com os colegas, né? Do Conversa com o Espírito, né? É um prazer a gente poder, nesse domingo ensolarado, abençoado, a gente conversar sobre essas temáticas tão intrigantes, né? Que pertencem à nossa doutrina espírita, que a gente trata com tanto carinho, né? Com Então é certeza. um prazer e agradeço aqui o convite, essa oportunidade excelente da gente poder ter essa conversa prazerosa aqui. Ai, a gente fica feliz com a sua participação. Muito bom E eu ter. quero aproveitar aqui e já pedir desculpas, né? Porque eu recusei, né, duas palestras aí do nosso querido Centro Manuel Nicodemos, com a minha querida Janaína, que ela até mandou uma mensagem que ficou com ciúme, porque eu aceitei esse bate-papo, mas é porque era um convite que já estava pendente há tempo, né? E o pessoal do É, SEIC também, que eu tive que abrir mão de algumas palestras do SEIC, porque nesse final de outubro, novembro e dezembro, a gente está finalizando, né, o nosso processo da nossa tese lá, do nosso doutorado, então a gente está dedicando exclusivamente para isso. Mas não poderia deixar, né, de atender, porque já vinham já um tempo já, né, esse nosso contato aí. planejando isso, com certeza. Joia. Vou Uhum. fazer uma prece aqui rapidinho para a gente poder Vamos entrar lá, no para a gente clima, ambientar, né? né? Vamos lá. Ambientar, harmonizar. Agradecendo a oportunidade de a gente estar aqui reunido mais uma vez, né, na nossa conversa com o Espírito, para trazer um tema tão importante para as nossas vidas, que a gente possa ser inspirado, que a gente abra, né, todos nós abramos nossas mentes, nossos corações, para que todo esse ensinamento que a doutrina espírita nos traz possa nos ajudar no nosso dia a dia de verdade.
que a gente consiga trazer esses ensinamentos, essas reflexões para a nossa vida diária, transformando e encontrando a tranquilidade, a paz e a harmonia que a gente tanto quer para as nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. E vamos nós. Vamos nós, né? Falar um pouquinho sobre lei do trabalho, né? Um assunto aí complexo, apesar de ser um assunto que não tem uma quantidade muito expressiva, né, de questões no Livro dos Espíritos, mas as quantidades de questões que tem abrangem uma enorme gama de conhecimento, né, trazidos por Kardec para a gente desde 1857, que foi a época da codificação do Livro dos Espíritos, né? Com certeza, porque são poucas questões, né? Quando a gente compara com outros assuntos, né? Com outros assuntos, né? Mas é porque são questões densas, e um assunto vasto. E que a gente tem que aproveitar esse tempo, né? Porque o tempo de 1 hora é um tempo restrito para a gente falar tanto que a gente tem que falar sobre lei do trabalho. Se você me permite, né? Eu vou desenvolvendo o assunto e você vai, né, me parando, tá? Fazendo seus comentários que você achar pertinente, e o pessoal de casa aí que quiser já vai mandando, né? Algumas questões, algumas perguntas, alguns comentários que a Renatinha vai fazendo aí, né? Então, para a gente começar a falar de lei de trabalho, primeiramente vamos falar de conversa com o espírito, né? A gente vai, né, extraordinariamente, nós vamos realizar ao vivo, nesse momento, a conversa com 2 espíritos. Isso. Né, Renata? Né, Renatinha? Conversa com 2 espíritos. Com certeza. 2 espíritos. Por quê? Porque quando nós falamos de espírito, né? Falamos o livro dos espíritos, né? Conversa com o espírito, nós esquecemos que nós somos espíritos, né? Nós somos espíritos encarnados, né? Revestidos desse vaso corpóreo aqui, cuja finalidade, conforme o Chico muito nos fala com carinho, que é, na verdade, depurar-nos as nossas imperfeições, né? A finalidade da encarnação é essa, nós depurarmos através do vaso corpóreo, que é um vaso, né? Como se fosse um vaso de carvão ativo, que vai absorvendo, né, todas as nossas imperfeições com o passar do tempo. Então, nós somos espíritos, por isso, conversa com o espírito. Né? Então, para que a gente possa conversar, né, a respeito desse assunto tão vasto, lei do trabalho, é importante nós lembrarmos o quê? Que a lei do trabalho está inserido dentro do livro 3º do Livro dos Espíritos. Isso é importante a gente se situar. Né? Que o Livro dos Espíritos, formulado por Kardec em 1857, é, na verdade, uma compilação de 1019 perguntas que Kardec, como professor emérito, ele separou didaticamente em 4 partes. E esse tema está envolvido dentro do livro 3º do Livro dos Espíritos, leis morais. Leis morais, né? E essas leis morais, é interessante a gente lembrar que Kardec organizou didaticamente em 12 capítulos, e nada, conforme Kardec diz, é por acaso, né? Os 12 capítulos das leis morais, os 12 capítulos das leis morais, é porque 12 é integralidade, né? 12 mostra para a gente a totalidade, a universalidade, né? Por isso que nós temos 12 meses do ano, por isso que nós temos 12 apóstolos, né? Tudo isso representando o quê? Um efeito simbólico do todo. E isso é muito importante, que ele quer traduzir para a gente como é vasta esse tema das leis morais. Por isso que as leis morais, no primeiro capítulo, ele chama o primeiro capítulo de quê? De lei natural. O primeiro capítulo é a lei natural, é a lei da natureza. Por isso que fala, primeiro capítulo. E o segundo capítulo, ele começa a descrever 10 leis morais. A primeira lei é a lei da adoração. O que é adoração? Vai falar, pô, o espírito adora? Né? A gente faz adoração, não, espírita. Sim, porque a adoração é simplesmente, conforme define lá nas questões, é simplesmente o ato de você elevar o pensamento à espiritualidade maior, a Deus. Isso que nós fizemos aqui no início é uma adoração, é você entrar em contato com a espiritualidade. Então a primeira lei moral é essa necessidade que nós temos de elevar os nossos pensamentos. Seja para nós nos dissiparmos das trevas. O que são trevas? São aqueles pensamentos ruins
que nós ainda trazemos de nossas imperfeições. Durante o dia, você perceba que vários pensamentos ruins tendem a se manifestar dentro de nós. E se nós não nos policiarmos através da adoração, ou seja, elevando o nosso pensamento ao alto, nós damos margens a essas imperfeições que nós devemos sanar. E por isso que no capítulo 2º, capítulo 3º, que é a segunda lei moral, ele traz o que? A lei do trabalho. Né? Tamanha grande importância. E ele descreve, então, as 10 leis, sendo que a última lei é a lei que a gente chama da justiça, do amor e da caridade. Então, todas as leis nós seguindo essas leis, lei da adoração, lei do trabalho, vai para a reprodução, conservação, chega até a 10ª lei, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. Fazendo tudo isso, nós conseguimos ser justo, conseguimos ser caridosos e conseguimos amar. Uma vez a gente conseguindo ser justos, caridosos e amáveis, nós conseguimos chegar no capítulo 12, que é a lei da perfeição moral. Então é uma escada, que é como se fosse a escada de Jacó, né? Aquele sonho que Jacó teve lá no Antigo Testamento, né? Quando ele brigou com seu irmão e foi para o deserto, e no deserto ele adormeceu no frio árido do deserto, ele só tinha o seu chão como sua cama e como travesseiro apenas as pedras do deserto, e o seu cobertor era a noite. Então ele adormeceu e sonhou com uma escada. Teve um contato mediúnico, né? Sonhou com uma escada que unia a terra e o céu. Isso é conhecido como escada de Jacó. Por quê? Porque essa escada que unia o céu e a terra era composta, logicamente, por degraus. E esses degraus era a necessidade que nós temos de nos elevarmos para atingir aos planos superiores maiores. E nesses degraus ele via anjos que se comunicavam conosco através dos degraus, mostrando o caminho da perfeição. Né? Então, subir esses degraus, ou seja, caminhar as leis morais, nos evoluirmos as leis morais, é caminharmos à perfeição. Certo? Por isso que a lei do trabalho tem grande importância. E aí nós nos deparamos o seguinte, quando começa as leis morais, Kardec nos pergunta para os espíritos o seguinte, o que se deve entender por lei natural? Porque começa o capítulo Leis Morais ou Leis Naturais, que são as leis da natureza, né? Ele pergunta o que se deve entender como lei natural. E os espíritos respondem para Kardec, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Então aqui nesse bate-papo nosso de hoje, nós vamos explicar uma saga, né? O que é necessário para ser feliz? O que é necessário para ser feliz? É cumprir as leis naturais. Quais são essas leis naturais? A lei do trabalho é uma dessas leis. Uma coisa interessante, Vitarese, é que o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857, né? E em 1910 nasce Chico Xavier. 1910. Em 1932 ele lança sua primeira obra, que é Parnaso de Além Túmulo. E depois, em 31 de outubro de 1939, lá naquele centrinho de Pedro Leopoldo, chamado Centro Luiz Gonzaga, ele recebe uma comunicação de espíritos amigos falando da necessidade dele compor aos moldes do Livro dos Espíritos um livro que envolvesse perguntas e respostas, perguntas formuladas por eles, Chico e seus amigos, direcionados para quem? Para o mentor de Chico, Emmanuel. Então lançou-se aí então o livro Consolador. Foi aí que lançou-se o livro Consolador. E dentro desse magnífico livro Consolador, então a gente está pareando com o Livro dos Espíritos, né? No livro Consolador ele traz uma questão, a questão para a gente, questão 27, para responder para a gente o seguinte, a importância das leis naturais, são leis da natureza. Então Chico pergunta para Emmanuel, como devemos compreender a natureza? Aí Emmanuel fala uma coisa muito importante para o Chico, para a gente, dizendo que a natureza é sempre, ele coloca essa palavra, sempre. Então a natureza ela é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria. Então basta a gente olhar para a natureza. Basta de manhã, né, aqui em Natal, às 10:05 da manhã, mais precisamente, que é o horário que eu já marco, inicia o cantar dos pássaros, saudando o início de uma nova jornada. E
todo início da manhã não existe um pássaro que fica cabisbaixo. Não existe um. Todos eles começam a cantar, né? A saudar aquele novo dia com uma aurora maravilhosa, com as grandes potencialidades da vida. Então é isso que Emmanuel quis escrever para a gente, demonstrar para a gente que a natureza, esse espetáculo divino, essas flores maravilhosas na sua arquitetura, na sua composição, no seu belo perfume que exala, né? É sempre o que? O livro divino, onde as mãos de Deus escreve a sua história. E daí nós compreendemos por que lá na questão 674 do Livro dos Espíritos, né, quando Kardec pergunta para os espíritos se a necessidade do trabalho é lei da natureza, sim, os espíritos respondem, né, que o trabalho é a lei da natureza e constitui uma necessidade. O trabalho é uma necessidade. Né? Então isso é muito importante a gente ver que naturalmente o trabalho é uma necessidade. Isso nós verificamos o seguinte, naquelas pessoas que nós observamos o amor pelo trabalho, o amor que elas se dedicam àquilo que elas fazem diariamente. Mas um pouquinho na frente nós vamos entender que trabalho é esse, né? Então o amor que aquelas pessoas se dedicam ao trabalho, ao passo que quando elas descrevem uma jornada inteira, que elas chegam na sua aposentadoria, quando se aposentam, elas ficam meio que sem o chão. Né? Fica meio que sem o chão. Acontece muito. Nós percebemos até, né, nós trabalhamos aí na área hospitalar, nós percebemos até alguns pacientes entram em depressão. Por quê? Porque eles colocavam tanto amor naquilo que eles faziam, que na verdade, na hora que dá aquele baque, aquela interrupção, entra em depressão, porque na verdade, até eles se aperceberem que o amor ele é contínuo. Né? Que é o contínuo, que o trabalho, na verdade, é o dia a dia que se manifesta por nós, desde o levantar, né? As pequenas coisas que nós realizamos no nosso dia a dia, o sorriso que nós damos para um irmão nosso, isso é um trabalho tão fabuloso de emissão de energia que nós não nos damos conta disso. Então, o trabalho é uma necessidade. E ele fala aqui, né, na 675, os espíritos respondem que toda ocupação útil é trabalho. Exatamente. Qualquer tipo de ocupação útil. Então né? guarda essa palavrinha aí. Emprego, né? Guarda essa palavrinha no cantinho aí. Qualquer ocupação útil é trabalho, que a gente vai resgatá-la mais na frente. Vai resgatar. Então, já que vamos pegar o Consolador também, né? Nesse livro de perguntas e respostas para Emmanuel. Né? Lá na questão 131, Chico pergunta para Emmanuel como que o espírito encarnado ele adquire experiência. Porque nós vamos observar que o espírito, conforme nos diz, né? Nós sabemos que o espírito ele nasce simples e ignorante. Não é, na verdade? O que é simples e ignorante? Simples na sua composição, ignorante na sua característica de não sabedor, de não conhecedor. Porque nós sabemos que o ponto inicial para que o espírito encarne no início da jornada humana é a possibilidade da cognição. O que é isso? A razão, a aquisição de conhecimento. Lá no hominídeo, nos hominídeos, né, quando lá nos macacos australopitecos, né, australopiteco significa macacos do sul, né, africanos, quando lá nos australopitecos eles se divide o ramo para o gênero Homo, aí começa no gênero Homo que a possibilidade da manifestação da cognição. Possibilidade. Então o espírito já começa a perceber que existe uma nova possibilidade para a sua morada. A sua primeira encarnação. E quando o gênero Homo, então, desenvolve o gênero Homo sapiens, aí o espírito encontra a sua casa. É o início, então, da escalada evolutiva do espírito. Por isso que o espírito ele é simples e ignorante. Como que o espírito desenvolve, então? Através da aquisição do conhecimento, que é a experiência. Por isso que o Chico pergunta como que o espírito adquire experiência. E sabe o que Emmanuel respondeu? Disso que nós estamos conversando hoje. O espírito adquire experiência através da luta e o trabalho, os quais são imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito para o quê? Para a sua marcha para a perfeição.
Ah, então por isso que as leis morais começam primeiro falando do genérico, da lei natural, aí na primeira lei da adoração, e no 12º capítulo, lá no 12º capítulo, é a perfeição moral? Isso, porque o Espírito caminha para a perfeição moral, Emmanuel respondendo tudo, conforme aí Kardec já tinha nos apregoado lá em 1857. Essa coisa do trabalho é tão fabulosa, você sabe que tem um livrinho de Chico Xavier que chama Pensamento e Vida, né? Esse Sim, livro é um livro ótimo. pequenininho, é fabuloso. Fala da força do pensamento, que o pensamento é força que plasma. O que significa isso? É uma força que plasmar é materializar as coisas, né? E plasma mesmo, plasma. Eu estava num dia, né, lendo uma reportagem de uma revista. E nós não tínhamos decidido sobre a temática da nossa conversa ainda. Eu estava lendo um tema de uma revista que falava sobre trabalho, a relação de trabalho. Foi num domingo. Eu lendo sobre essa revista, falei assim, poxa, se eu tiver oportunidade de falar sobre, nas nossas conversas espíritas, sobre o trabalho, eu vou citar essa reportagem no domingo. Cheguei Olha domingo só à que tarde, coisa, né? exatamente. Cheguei domingo à tarde, me chega uma mensagem da chefe de tarefa assim, pô, vamos fazer a conversa com o espírito sobre lei do trabalho, né? Eu falei assim, é comunicação, é sintonia, Eles são pensamento plasma. fantásticos. Olha só, É só para um fantástico isso. parênteses aqui, né? Na semana passada, a gente trabalhou um conflito existencial e por acaso, né, essa sequência, né, vai acontecendo. E o conflito que a gente trabalhou foi da preguiça. Ele não podia ter Olha, mais relação com o lei do trabalho. Perfeito. O bacana, engajamento, né, que eles vão colocando para a gente é muito fantástico. É só a gente excelente. se predispor ao trabalho. É. É só a gente, né? Então, deixa eu ler só um pedacinho dessa reportagem, né? Claro. Que eu acho importante, que foi uma conexão que estabeleceu entre a gente. Foi uma reportagem da revista Veja. E que eu achei interessante quando me chamou a atenção para ler essa reportagem, que o tema da reportagem é sobre a vida e a morte. Reportagem de capa amarela, da Verde. Sobre a vida e a morte. Eu falei assim, gente, interessante isso daí. E a reportagem é sobre uma médica que chama Angelita Harb Gama. É uma cirurgiã de 88 anos. E essa cirurgiã de 88 anos, ela adquiriu Covid. Mas ela adquiriu Covid quando ela estava agora no congresso, lá em Jerusalém, num congresso médico, uma cirurgia de 88 anos. No congresso médico, aí adquiriu Covid. E essa cirurgiã, ela adquiriu Covid e quando ela voltou para o Brasil, ela desenvolveu a doença, os sinais e sintomas clínicos da doença, e ficou entubada 50 dias. Nossa. Entubada 50 dias. Depois desse período de intubação de mais de um mês, quase 2 meses entubada, ela teve alta. Assim que ela teve alta, ela retomou o trabalho. Retomou o trabalho dela. Porque o trabalho, como ela diz, aqui ela diz o seguinte: otimista e objetiva, Angelita diz que a Covid-19 lhe fez ainda mais forte e mais alegre. Trabalho é minha condição de vida. Então é isso aí, né? Então, lei do trabalho é isso. E lendo essa reportagem, foi isso que fez essa conexão conosco, né? Que trouxe o Caramba. convite para a gente falar sobre lei do trabalho. Então, assim, para aquelas pessoas, né, nós, né, que ainda estamos ainda na nossa jornadinha aí, né? Então, e nós, de vez em quando, nós ficamos assim, meio que, né, deixamos aqueles pensamentos cinzentos tomar conta, né, daquele dia que a gente pega. Temos que lembrar de quem? Dessa médica, Angelita Harb Gama, de 88 anos. E o interessante dessa médica, ela é lá na Ilha de Marajó. Então ela veio para São Paulo fazer medicina na década de 60, né? Numa época que né, o machismo preponderava na época. E ela foi para a USP fazer, então ela teve que batalhar, e Nossa. ela batalhou, formou, e foi a primeira médica a assumir a liderança da instituição lá da USP, lá no setor de medicina, de cirurgia.
médica, né? A primeira médica a assumir essa responsabilidade. Isso lá na década de 60. Então, para nós, e até hoje, ela traz esse vigor do trabalho. Então, quando nós nos defrontarmos meio cabisbaixo, nos lembremos desse exemplo, né? Dessa médica maravilhosa aí. E isso tudo representa o quê? A lei do amor, né? O trabalho é a lei do amor. Por isso que na questão também do Consolador, na questão 132, ele fala o seguinte, que as determinações divinas são baseadas na lei do amor. E a lei do amor é sagrada e única. Então, nós falarmos de trabalho, nós não conseguimos deixar de falar de amor. Não conseguimos. Por quê? Eu vou aí buscar um poeta chamado Khalil Gibran. Khalil Gibran é um poeta do final do século XIX, né, início do século XX, e Khalil Gibran, um poeta húngaro, ele na adolescência era super pobre, e o pai dele faleceu quando ele era adolescente, né, que sustentava a casa. Então ele se viu, ele, adolescente, com mãe, com mais dois irmãos, tendo que sustentar. Como que um adolescente fazia isso, né, naquela época, né? Então, o que ele fez? Ele pegou, juntou todas as posses da família, que eram poucas, para poder ir para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, nada acontece por acaso. Isso é uma máxima de Kardec. Né? Nada acontece por acaso. E, contemporâneo a Kardec, já abri um parênteses aí, contemporâneo a Kardec, tinha um poeta que escrevia também sobre o acaso, Théophile Gautier, é o nome dele, Louis Théophile Gautier. Era um poeta da França, do meio do século XIX, contemporâneo de Kardec, sem conhecer Kardec, escrevia também sobre o acaso. Kardec falava simples, o acaso não existe. E Théophile Gautier dizia mais bonito, que o acaso é o pseudônimo que Deus usa quando não assina pessoalmente o que faz. Né? Então, sobre o acaso, né? Então, esse acaso aí, conduzindo Khalil Gibran para os Estados Unidos, adolescente, com sua mãe, com seus dois irmãos. E Khalil Gibran, ele queria estudar, seus estudos eram poucos, ele queria dar continuidade para os estudos. Ele correndo atrás, lá nos Estados Unidos, para poder continuar seus estudos, conheceu uma professora, Mary Elizabeth Rescue. Mary Elizabeth, que era uma professora emérita, ela foi e gostou de Gibran e praticamente adotou Gibran nos seus estudos. Dava uma ajuda singela, né, para poder manter os estudos dele e tal. E quando ele começou a se desenvolver nos estudos, Mary Elizabeth Rescue via como que ele era gigante no seu interior. Gigante no seu interior. E cresceu, então, um amor entre eles, mas um amor puro, né? Não um amor carnal, mas é a filosofia do amor platônico, que é aquele amor que une almas, sem necessariamente unir o físico, né? Então, Mary Elizabeth Rescue manda Gibran para a França, patrocina Gibran na França para expor os quadros dele. E Gibran vai e se desenvolve como um grande pintor, vende os seus quadros e volta e se desenvolve como um grande escritor também. Então ele escreve um grande livro que é o Profeta. Né? O livro Profeta é um livro fabuloso, quem puder ler, eu recomendo. E esse livro Profeta, ele diz o seguinte: na verdade, ele conta a historiazinha de um ancião que morava em uma ilha, super inteligente, esse ancião, que na verdade ele era parte de um outro lugar. E só que ninguém o valorizava nessa ilha. E quando ele vai e verifica que tem um navio chegando nessa ilha, ele vai e comunica que vai sair da ilha para ir em busca da terra natal dele. Nesse momento, no momento da perda, todos os moradores dessa ilha pedem esse profeta para poder ficar mais um pouco, para poder aproveitar de sua inteligência. E ele vai e diz o seguinte: ok, eu vou, então, nesse pequeno período, eu vou falar para vocês sobre temas essenciais para vocês guardarem para a sua vida. E ele desenvolve aí temas essenciais sobre o trabalho, sobre o namoro, o trabalho sobre o casamento, né? E desenvolve num capítulo
inteiramente sobre o amor. E nesse capítulo que Khalil Gibran fala sobre o amor, ele fala o seguinte, que o trabalho é o amor tornado visível, né? O trabalho é o amor tornado visível. Então, isso que é o trabalho, você tornar esse amor visível. Mas que amor é esse? Aí nós precisamos de entender um pouquinho mais profundamente o que é o amor. De onde que vem esse amor fabuloso que ele movimenta todos os nossos corpos, os nossos pensamentos, as nossas intenções na execução desse trabalho e na exteriorização dessa coisa magnífica que Khalil Gibran chamou de amor. Então, para nós entendermos isso, eu vou chamar um pouquinho o Einstein, né? O Einstein, no seu estudo, né? Alguns diziam que Einstein era ateu, né? Tinha um espírito altamente ateu, mas no finalzinho, Einstein verifica que quanto mais ele entrava na obscuridade dos grandes descobrimentos, ele se aproximava de uma coisa desconhecida que ele traduziu como a divindade. E uma carta que Einstein escreveu para sua irmã, para sua filha, perdão, e uma carta que Einstein escreveu para sua filha, ele escreveu o seguinte: há uma força extremamente poderosa para a qual a ciência até agora não encontrou uma explicação formal. É uma força que inclui e governa todas as outras forças, existindo por trás de qualquer fenômeno que opere no universo e que ainda não foi identificada por nós. Sabe que força maravilhosa é essa? É o amor. O amor. Então o amor é essa força. E de onde vem essa força, né? De onde vem esse amor que é tornado expressível pelo trabalho? Aí a gente tem que entender um pouquinho sobre o universo. Por isso que a doutrina espírita nos busca no estudo, né? Por isso que o Espírito de Verdade, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz os dois grandes ensinamentos da doutrina espírita. Ele nos adverte isso. Então, espírita, eis o primeiro ensinamento, amai-vos. E espírita, eis o segundo grande ensinamento, instruí-vos. Então, amor e instrução. Amor para nós nos aproximarmos da divindade, instrução para nós subirmos as escadas dos degraus de Jacó. Né? Então, para nós entendermos esse amor, nós vamos lá no surgimento do universo. Isso é muito importante. Isso para nós não falarmos de multiversos. Né? Porque nós sabemos que hoje em dia, né, a física, né, a junção da astronomia com a física quântica, com a física clássica, ela mostra que existem vários universos, que é a teoria multiversos, né? E essa teoria começou a ser explanada em 1952, quando o pesquisador Erwin Schrödinger foi um pesquisador que ele ganhou há uns anos atrás, né, antes de 1950, o Prêmio Nobel de Física. Né? Depois de ganhar o Prêmio Nobel de Física com umas equações, a Schrödinger foi num congresso e falou: as várias equações que me levaram ao Prêmio Nobel, né, o Prêmio Nobel de Física, na verdade, elas não agem independente. Elas estão todas coligadas, tudo interrelacionadas, não são universos distintos. Aí começou, através disso, o input para se entender que existiam multiversos, ou seja, vários universos. Mas o interessante é o seguinte, que já em 1932, que foi o primeiro livro, né, psicografado por Chico, na obra Parnaso de Além Túmulo, né? Parnaso de Além Túmulo é uma obra magnífica, onde Chico ele recebe vários autores, poetas, porque Parnaso é poesia, né? Poema, né? Significado de Parnaso. Por isso que é de Além Túmulo. São poemas que Chico recebe através de poetas já desencarnados, poetas famosos. Vários poetas vêm para Chico, né? E um desses poetas que vem para Chico é Augusto dos Anjos. É um poeta famoso na nossa literatura brasileira, né? Famoso. E Augusto dos Anjos vem para Chico
pós-morte, né, para trazer para Chico um poema chamado Matéria Cósmica. Por que eu estou falando isso? Porque no final desse poema Matéria Cósmica, você vai saber que em 1932, Chico já lançou a ideia dos universos, que não era um universo só, que seria começar a lançar só em 1952, então 20 anos antes, né? Então Chico, através de Augusto dos Anjos, ele dizia o seguinte: glória à matéria cósmica, à energia, mas não a qualquer energia, energia potencial que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia. Sistematização dos argumentos que elucidam a teleologia. O que é teleologia? A teleologia era uma teoria da época que mostrava que a humanidade ela tinha uma razão de ser, um destino de ser, que era a perfeição. Olha só. Olha só. Então, olha só, tudo conectado, né? A perfeição, capítulo 12 das leis morais. Então ele dizia o seguinte: sistematização dos argumentos que elucidam a teleologia. E dentro da força cósmica, essa força que a gente está falando, dentro da força cósmica se cria a fonte máter, fonte mãe do conhecimento. E ele completa: é do mundo o ódio ignoto, o éter divino. O que é ódio ignoto? Ódio é a ciência, ignoto desconhecido. Então é do mundo essa ciência desconhecida, o éter divino. O que é o éter divino? Era aquele vapor divino que tudo abraçava no universo. E nós sabemos que o que tudo abraça divino no universo é o fluido cósmico universal. Então ele falou que é do ódio ignoto, o éter divino, onde Deus grava a história do destino dos seus feitos de amor no amor imersos. É um livro onde o Criador ilimitável assina com pensamento almo e insondável os seus poemas, que são os seres e os universos. Nossa, é muito então, lindo. É lindo, é maravilhoso, né? Isso em 1932. Então, Chico já mostrando que não existia só um universo. Existiam vários universos. E que esses universos são os poemas divinos. Os seres e os universos são os poemas divinos, né? Mas para nós entendermos, então, vamos tentar entender somente um universo, né? Que são os nossos, que é o nosso universo, né? Vamos tentar entender como que surgiu esse universo. E para nós entendermos isso, eu vou chamar o nosso poeta Gonzaguinha, né? Gonzaguinha, através de uma letra de sua música, ele dizia pra gente o seguinte: há quem fala que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que não dá um segundo. Há quem fala que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, um tempo que não dá um segundo. De onde que Gonzaguinha tirou isso? Uma gota, um tempo que não dá um segundo. Aí nós entendemos o seguinte: há 13,5 bilhões de anos atrás, não existia nada. Não existia o universo. Não existia. Então, 13,5 bilhões de anos atrás, através de um pontinho pequeno que os astrofísicos chamam de singularidade, esse pontinho pequeno teve uma grande expansão energética, surgindo tudo no universo, né? 13,5 bilhões de anos. E essa expansão energética aconteceu em uma fração infinitesimal de segundos. Segundo Gonzaguinha, é um tempo que não dá um segundo. Que fração infinitesimal que é essa? É uma que a gente chama o seguinte de 1/quadrilionésimo de segundos. O que é isso? 1/quadrilionésimo de segundo é o 0,33 casas decimais. É muito pequeno. 0,33 casas decimais. Nessa pequena fração, essa expansão, por isso que não é o mais Big Bang que chama, né? É Big Expansion, o surgimento do universo. É uma grande expansão. E mais, uma expansão astronômica de calor e energia. E dessa expansão astronômica de calor e energia, surge rapidamente uma grande contração devido ao resfriamento. Então, rapidamente se resfriou essa alta temperatura em uma fração pequena de segundo. Agora, uma fração que nós chamamos de 1/milionésimo de segundo, que é 0,3 décimos só. E em 1/milionésimo de segundo,
volta a contrair. Por quê? Porque a temperatura abaixou. Mas abaixou de quanto? Né? Abaixou de quanto? Abaixou para 100 trilhões de graus Kelvin. 100 trilhões de graus Kelvin. O que significa isso? Significa o seguinte: e a temperatura do universo que tinha baixado para 100 trilhões de graus Kelvin. Significa que na hora da contração desse universo, se existisse o nosso Sol na temperatura do Sol, o Sol seria apenas um picolé, com seus poucos 5 mil graus Kelvin. Né? Para ver como que foi imenso essa expansão energética. E sabe o que foi essa expansão energética? Foi tudo que era necessário para começar a criar os 4 elementos básicos do universo, que é o espaço, o tempo, a temperatura, né? Espaço, tempo, temperatura e os iniciais da matéria, que são o quê? As partículas elementares, que são os pósitrons, os quarks, os mesons, né? Então, nessa fração de expansão energética e contração, surgiu o espaço, tempo e essas frações infinitesimais para começar a surgir as primeiras formas de matéria. Sabe o que foi essa grande expansão de energia? É o amor divino da criação. O amor divino da criação que tudo envolvia. E esse amor divino, né, que envolve tudo, é o que nós identificamos como fluido cósmico universal. É a intenção máxima do amor de Deus na criação que envolve tudo. Então, nesse momento, tudo que surgiu foi devido a esse amor máximo da criação divina. Então, essas pequenas partículas que ainda não eram os átomos, né, eram as partículas subelementares, né? Então, essas partículas começam então, a manifestar a primeira lei da natureza. Grande lei. Qual lei que é? A lei da atração. Porque elas começam a necessidade de se atrair. Então, o amor de Deus já começa a manifestar na atração. Ninguém dá certo sozinho. Ninguém. Nem as pequenas frações infinitesimais para formar os átomos tinham que se atrair. Então foi atraindo em 300 mil anos para começar a formar o átomo mais simples, que é o átomo de hidrogênio. Depois dessa lei da atração, que é a lei do amor fundamental, veio a segunda grande lei do universo, que é a lei da complementariedade. O que significa isso? Pequenos átomos que surgiram de hidrogênio precisavam se fundir pela fusão, para dar origem a novos átomos. Então, 2 átomos de hidrogênio que se unem, se fundem, formando o hélio. E começa, então, a heterogeneidade, a diversificação. E essa fusão de hidrogênio e hélio é o que acontece, sabe onde? Nas estrelas. É a reação de uma estrela, fusão de hidrogênio com hélio. Então, uma estrela é aquilo que mostra o início da formação do universo. O início da formação. É maravilhoso. Então, naquele pensamento, naquele poema básico de Gonzaguinha, né? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é uma gota, é um tempo que não dá um segundo. Aí ele completa. Ele diz o seguinte: depois de conhecendo agora essa explosão, essa criação divina, o amor que tudo envolve, ele completa a música e diz o seguinte: há quem fale que é um divino, um mistério profundo. É o sopro do Criador numa atitude eterna de amor. Ih, toda arrepiada aqui. Pois é o fluido cósmico universal. E aí a gente começa a entender por que lá na questão 60 do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta para os espíritos se é a mesma força que une os elementos orgânicos e inorgânicos. E os espíritos respondem: sim, essa força é a lei da atração, que é a mesma para todos, desde o início da criação. Né? Então você vê que nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Então, dos hidrogênios fundindo, formando as estrelas, que não tinha nada no universo, né? Começa a se fundir, formar estrelas, começa a sofrer um processo de condensação, formando as nebulosas que vão formar as galáxias. Então nós observamos hoje que, passado 13,5 bilhões de anos nesse processo evolutivo, nós temos mais de 100 trilhões de galáxias.
Mas é um número muito imenso para nós termos isso somente nesse universo que nós conhecemos. Que nada conhecemos, na verdade, né? Que nós temos ainda uma vaga noção. 100 trilhões de galáxias. E desses 100 trilhões de galáxias, se nós pegarmos, vamos pegar apenas uma galáxia, a Via Láctea, que é uma galáxia que a Terra está inserida. Marco, mas o que é essa Via Láctea? Eu tenho um problema, não consigo visualizar essa Via Láctea. Tudo bem, pega essa noite estrelada, vai para o céu e olha para o céu estrelado. Tudo que você observar, que a sua vista conseguir captar, é a Via Láctea. Tudo, todas as estrelas que você conseguir observar, é a Via Láctea. Desse universo que você consegue observar, é uma galáxia. Existem mais 100 trilhões dessas galáxias no universo. E mais, dessas 100 trilhões de galáxias, né, na Via Láctea somente, nós observamos aí em torno de mais ou menos 20 bilhões de estrelas semelhantes ao Sol. 20 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea são semelhantes ao Sol. Sabe o que significa isso? Dentro da nossa galáxiazinha, existem 20 bilhões de estrelas que têm possibilidade de ter um planeta girando com características semelhantes à Terra. E, estatisticamente, é definido que nós temos 17 bilhões de planetas similares à Terra. É estatístico, astrofísico isso. 17 bilhões similares à Terra na nossa galáxia. Mas são 100 trilhões de galáxias. Por isso que nós compreendemos quando Cristo nos dizia, né, nos apregoou, que existem várias moradas na casa do meu Pai. Isso. Por isso então que a escada de Jacó, né? Cada lugarzinho que eu habito é conforme o meu grau de perfeição. Sim, cada lugarzinho que nós habitamos. E através do trabalho, que é aquilo de mais bonito e útil que nós conseguimos fazer no nosso dia a dia, nós conseguimos evoluir, né? E foi aí surgindo a Terra há 4,5 bilhões de anos e chegando no homem somente o Homo sapiens há 200 mil anos atrás. Então nós somos muito novinhos no processo da criação. O Homo sapiens, 200 mil anos. Então o espírito, Marco, você pode falar então que na Terra ele tem pelo menos 200 mil anos? Sim, muito pouquinho. É muito pouquinho, por isso que nós somos ainda espíritos imperfeitos. Por isso que a Terra ainda é um planeta que a gente chama um mundo de provas e expiações. Está só um mundinho acima dos mundos primitivos, né? Acima dos mundos primitivos. E nós ainda estamos entrando no processo de regeneração para o mundo de regeneração, para que nós possamos caminhar para mundos mais ditosos, mundos celestes, né? Tudo através do trabalho. Ok, mas aí a Chivitarelli falou o seguinte, da questão 675, né? Por isso que nós devemos entender, pelo trabalho, nós só devemos entender por ocupações materiais, né? Não, trabalho é toda ocupação útil. Tudo ocupação útil do que você faz com amor. Por isso que, voltando a Khalil Gibran, o trabalho é a expressão máxima do amor. O trabalho é o amor tornado visível. Então por isso que Sócrates, né, que é um dos pilares, né, da doutrina espírita, né, dos pensadores da doutrina espírita, né, Sócrates, por isso que lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, traz lá os ensinamentos socráticos, né, e dentro dos ensinamentos socráticos, Sócrates fala para a gente sobre o amor, devido à tamanha importância disso. Segundo Sócrates, o amor é o seguinte, falando que o amor, ele está em toda parte em a natureza, está até nos movimentos dos astros. Agora nós conseguimos entender, né? Que o amor está em toda parte em a natureza, até no movimento. Porque ele surgiu lá no início do universo. O amor foi a explosão máxima que envolveu tudo. Nós somos obras do amor. O básico de tudo. Então, por isso que Sócrates falou que o amor está em toda parte em a natureza, está até no movimento dos astros. É o amor que enfeita a natureza com seus ricos tapetes e fixa morada, onde se lhe deparem flores e perfumes. É o amor que traz paz aos homens. É o amor que acalma os mares.
é o amor que silencia o vento. O vento, né? Sem aquele barulho que dá medo. O vento silenciado é apenas uma brisa que te refresca na manhã, né? Então o amor, ele silencia os ventos, mas é sobretudo o amor que traz sono à dor. Então a sua dor, ela é silenciada, coloca para dormir através do amor. Ah, por isso que em 1910, quando nasce Chico Xavier, um ano de luz, que nasce também Agnes Gonçácio, né? Agnes Gonçácio foi uma albanesa que, quando na sua adolescência ela queria trabalhar com pobre, com os pobres. Ela tinha necessidade no seu coração de trabalhar com os pobres. Então ela foi para a Índia, e na Índia começa a trabalhar com os pobres, se torna mãe da capital, né? Madre Teresa de Calcutá. Então por isso que Madre Teresa de Calcutá completa esse pensamento de Sócrates, né? Que o amor traz sono à dor. Porque Madre Teresa de Calcutá nos fala o seguinte: se você era amar muito mesmo, até doer, sabe o que acontece com a dor? A dor desaparece e só fica o amor, né? Então Madre Teresa de Calcutá completava assim fenomenalmente um pensamento de Sócrates. E o nosso tempo já está acabando. Está acabando, porque passa Está acabando vendo aqui. E a gente tem que, a Maíra tem que entrar. A Maíra é a nossa colega, mas antes da Maíra entrar, eu quero só ler um livro, pedacinho do livro Boa Nova, né? Porque o trabalho, né, é toda ocupação útil. Né? Então, toda ocupação útil é o trabalho, e o trabalho fabuloso das mães. E o trabalho fabuloso das mães, que é o amor. Você sabe qual que foi o primeiro ensinamento de amor na humanidade? Foi o amor materno, onde a mãe primata, ela demonstrava com a necessidade do feto nascer com períodos menores, com a formação menor, por quê? Pela formação do arcabouço, da cintura, do quadril, da mulher primata, né? Se o feto nascesse quando tivesse o planejamento do crânio do feto já finalizado, não conseguia parir. Então, o que tinha que fazer? Então, tinha que pegar, quando ainda estava em formação, os ossos mole, a chamada moleira, que ela tinha que parir. Então, parindo cedo esse feto, né? Esse feto, ela tinha que demonstrar mais amor, mais carinho, maior cuidado, porque ele era totalmente dependente dela. Diferente de outros primatas, que já nasce já todo formadinho. E nesse amor demonstrado da mulher primata, o homem aprendeu que os primeiros indícios do amor. Então, a maternidade é os primeiros indícios do amor. E as mães que têm filhos com necessidades especiais, e as mães que nos demonstram esse amor, né, incondicional, é a história maravilhosa do trabalho convertido em amor, que é um filho mais especial que o filho de Maria, filho mais necessidade, né, necessidades especiais é o filho de Maria. Por que necessidades especiais? Porque Maria recebeu aquela orientação de ter o seu filho, de amar incondicionalmente o seu filho com todo o amor, e entregar o seu filho para ser crucificado. Isso é um filho com necessidade especial, né? E Maria aceitou suas dores e teve Jesus, amou Jesus até o final, sofreu, chorou, mas aceitou com resignação. E no fim, e como que termina a história de Maria, né? A gente não sabe, né? Maria, depois da morte de Cristo, ela migra com Pedro, com João, vai fazendo essas perambulações, mas chega um determinado momento que ela recebe uma casinha de presente, de uma família real, no sul de Éfeso, uma casinha que ficava no alto de uma colina que dava para ver o mar, uma casinha muito simplesinha. E essa casinha onde ela morava, ela atendia, então, os pobres que elas procurava Maria, para poder aconselhá-los sobre a vida. E teve um determinado momento que ela já velhinha, ela recebeu a visita de um peregrino, que já era habitual, eles procuravam essa casinha no alto da montanha. O penúltimo peregrino que procurou Maria era um leproso, e Maria, através do seu beijo, do seu carinho, curou a lepra desse leproso. E esse leproso, em prantos, ajoelhou, beijou a mão de Maria, e disse: Maria, és tu a minha mãe, a nossa mãe, né? E é as mães do Altíssimo. Por isso que Maria, né, recebeu a denominação de Mãe do Altíssimo. E no penúltimo peregrino, no último peregrino,
entrou na casa de Maria, e Maria, cabisbaixa, recebeu o peregrino: meu filho, como que eu posso te ajudar? E ela descobriu uma coisa, o seguinte: esse último peregrino, ele não veio para pedir, ele veio apenas para consolar. Apenas consolar a sua dor, a sua solidão, dizer sobre Deus. E ela, naquele amor que ela estava sendo contagiada, que ela estava somente recebendo ao invés de dar, ela pegou as mãos desse peregrino, e nas mãos desse peregrino visualizou duas chagas. Olhou para os pés desse peregrino e visualizou duas chagas. Tocou o seu lado esquerdo do seu pulmão e sentiu a cicatriz da lança que perfurara esse pulmão. E nesse momento, esse peregrino diz: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que seja o meu reino. No meu reino, a rainha dos anjos. Daí, Maria, rainha dos anjos. E no Parnaso de Além-Túmulo, tem um poeta que escreveu fabulosamente o poema chamado As Filhas da Terra. Ele diz o seguinte: do seu trono de luz e de rosas, a rainha dos anjos, meiga e pura, estende os braços para a desventura, que campeia nas sendas espinhosas. Ela conhece lágrimas penosas e recebe a oração da alma insegura, inundando de amor e de ternura as feridas cruéis e dolorosas. Filhas da terra, mães, irmãs, esposas, no turbilhão dos homens e das coisas, imitai-a na dor do vosso trilho. Não conserveis do mundo o brilho e as palmas, e encontrareis em vossas próprias almas a alegria do reino de seu filho. Lei do trabalho de Maria. Né? Nossa, eu Então, trabalho da aqui, Legião de Maria, fiquei só... é, né? então aqui eu mando um abraço para todas as mulheres intituladas com Marias, a todos os nossos colegas, né? Para todo mundo que está nos assistindo, invadindo com aquele amor. E aqui eu agradeço a participação e saio para dar tempo da Maíra entrar. Pra ela cantar a música aqui para fechar. Exato. Muitíssimo obrigado. Não tem nem palavras para agradecer sua participação. Muito obrigada. Vamos lá vamos ver aqui para dar tempo dela. Cadê? A gente faz aqui para trocar. Tem que sair, né? Deixa eu ver se eu consigo Eu acho sair que aqui. tem. É. Vai ter só uma musiquinha para fechar aqui, ó. Uma surpresinha no final. Maíra. Olá! Bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, professor Marco. E você também, Renata. Então vamos fechar com essa música, né? Vamos. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Nossa, hoje vocês me fizeram chorar, ficar arrepiada, emocionada, coisa linda. Obrigada pela participação, obrigada por emocionar a gente desse Gratidão. jeito.
Deus abençoe todo mundo que assistiu. Nossa, obrigada, Marco, também pelas palavras maravilhosas. Que a gente consiga ver o trabalho dessa forma, né? Dessa nossa força, dessa nossa coragem de seguir em frente, de lutar pelo nosso crescimento, pelo nosso amadurecimento, e que a gente entenda que a gente tem essa força toda dentro da gente, como Maria.